Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar o fechamento do mercado na companhia do meu parceiro de todas as tardes, Rafael Lara, e hoje com a participação direta aí do BMC Business, Débora Oliveira, fazendo um giro também em tempo real sobre o mercado financeiro. São agora 4 horas e 40 minutos e a gente começa essa edição trazendo as últimas notícias do mercado financeiro. Ibovespa teve dia de grande volatilidade, registra agora, a gente vê em tempo real, 128 mil pontos. E as ações da Eletrobras dispararam também nesta sexta-feira, ficando boa parte do dia acima dos 7% de alta, após medida provisória de privatização que foi aprovada, sofreu uma aprovação acirrada aí do Senado por 42 votos a favor, contra 37 que foram contra, né? Vamos então agora direto com o Rafael Lara, né, que está acompanhando o fechamento do dia. Rafa, fala aí pra gente como é que tá o Ibovespa nesse momento. Tá certo, boa tarde, Hanna, boa tarde, Débora, boa tarde, espectador aqui do BMC Now. Hanna, hoje realmente o Ibovespa teve um dia de grande volatilidade, mas ainda operando ali na casa entre os 127 mil e 128 mil pontos. Nesse momento ele está operando uma leve alta de 0,27% aos 128.405 pontos, após ter quase chegado ali aos 129 mil pontos ali no início da tarde, aos 128.796 pontos. Hanna. Obrigada, Rafa. Daqui a pouquinho a gente volta, né, com mais informações e com giros também. Vamos dar uma olhadinha, fazer um giro pelas bolsas internacionais com a Débora. Débora, fala aí pra gente como é que estão os índices agora. Eu estou nesse momento aqui já atualizando as páginas para poder a gente conseguir aí passar para o pessoal agora. Nesse momento o Ibovespa agora o Rafa acabou de passar. Eu já estou aqui no ritmo da manhã ainda, né? Que eu vou atualizando o mercado também, o Ibovespa aqui. Mas olha lá, vamos lá. Estados Unidos, Dow Jones está em queda nesse momento de 1,24%. S&P 500 também caindo 0,92%. E NASA, que é a Bolsa da Tecnologia, por lá também está em queda, Hanna, de 0,67% agora. Só para poder atualizar o pessoal de petróleos, né? Que ficaram aí em alta, 0,49% Brent, de 73 dólares e 44 o barril, e o WTI também ficou na alta de 0,94%, né, com o barril sendo cotado a 71 dólares e 71, Hanna. Valeu, Débora. Daqui a pouquinho a gente volta também. E a Companhia de Alimentos BRF anunciou que a subsidiária BRF Pet fechou acordo para adquirir o grupo Ercosul, que atua com rações secas e úmidas para cães e gatos. A compra coloca a empresa no caminho de ser um dos principais integrantes desse mercado. O valor da operação está sujeito aos ajustes contemplados no contrato de compra e venda, e será comunicado como vai ocorrer esse fechamento de acordo. A BRF explicou que a transação foi aprovada no Conselho de Administração e não depende da aprovação da Assembleia Geral, uma vez que o negócio será realizado por meio de sua subsidiária BRF Pet. O grupo Ercosul está há 20 anos no mercado de pet food, detendo um conjunto de empresas com sede no Brasil. Com o fechamento da operação, a BRF passará a ser um dos maiores players desse tipo de ração, com participação no mercado de aproximadamente 4%, conforme estimativas baseadas nos dados fornecidos pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Então vamos ver agora quem está aqui no nosso chat, né? Vamos ver quem está aqui acompanhando o BMC Now dessa sexta-feira, né, gente? Sextou aí, o pessoal segue acompanhando a gente nesse fechamento. Já vai aproveitando, já deixa a sua perguntinha aí no nosso chat. Daqui a pouquinho a gente recebe os nossos convidados aqui, tirando as dúvidas, né? Analisando os papéis. E eu vou então dar uma olhadinha, né, para saber quem já está aqui com a gente, tá? Um pouquinho, a internet não tá ajudando muito hoje, mas opa, agora foi. Eu tô vendo aqui, ó, o Luiz Estimado já tá acompanhando, o Rui das Neves também, sempre acompanhando aqui a programação, toda a programação, né, da BMC News. O Thiago German tá acompanhando, o Vinícius Portelo também
segue acompanhando. O Diego também está sempre presente aqui. Aproveita e já vai compartilhando, né, o link da nossa programação com os seus amigos, familiares, para que todo mundo fique bem informado e, é claro, com informação de qualidade. E lembrando também, a gente deixa o lembrete para vocês que o nosso portal já está no ar, aí sempre sendo alimentado de hora em hora. O pessoal aí está enchendo com muita informação de qualidade para que todo mundo fique por dentro do mercado financeiro. E agora a gente vai repercutir também como é que foi o dia hoje no mercado financeiro, também com os nossos convidados. A gente recebe hoje aqui no BMC Now o Gustavo Acamini, analista da Constância Investimentos, e o Wesley Mesquita, analista técnico, que vai fazer aí um panorama sobre os números que se destacaram nessa sexta-feira, dia 18 de junho. A gente segue então com o nosso giro. A empresa Ocean Pact fecha acordo de prestação de serviços de embarcação com a Petrobras. Quem tem mais detalhes sobre essa parceria é a Débora Oliveira. Débora, conta aí pra gente. Olha só, Hanna, especialista em soluções marítimas, a Ocean Pact confirmou a assinatura de 2 contratos que juntos somam 299 milhões de reais. Um para freitamento de embarcações, a Parcel das Timbetas, e outro para prestação de serviços de operação remota de veículos na embarcação. Os contratos terão duração de 3 anos e o negócio prevê pagamento de quase 48 mil dólares pela diária, Hanna. Tá certo, então, a gente segue aqui com mais informações aí, olha, após precificar a sua ação em um IPO relâmpago, o BR Partners agora é o segundo banco de investimentos por play listado na B3, ficando atrás somente do banco BTG Pactual. Vamos acompanhar na reportagem. Após precificar a sua ação em um IPO relâmpago, o BR Partners agora é o segundo banco de investimentos por play listado na B3, ficando atrás apenas do banco BTG Pactual. Avaliado em 1 bilhão e 700 milhões de reais, o banco, fundado há 10 anos por Ricardo Lacerda, arrecadou 400 milhões de reais na oferta inicial de ações que serão investidos no fortalecimento da companhia, no reforço de operações de mercado de capitais, na expansão de produtos estruturados e tesouraria. O banco chegou a fazer tentativa de IPO em setembro do ano passado, mas adiou a decisão em meio à volatilidade do mercado. Ao retomar a operação neste ano, focou em investidores institucionais, abrindo mão de uma regra da Comissão de Valores Imobiliários que permite uma oferta sem registro, o que impede, em um primeiro momento, o investimento de pessoas físicas, mas não restringe a participação de investidores internacionais. Em 2020, o BR Partners obteve lucro de 89 milhões de reais, com retorno sobre patrimônio de 30%. Já no primeiro trimestre deste ano, o retorno foi de 40%, seguindo as linhas de receita que tiveram crescimento recorde. As units foram precificadas em R$ 16,00 e a estreia da instituição financeira na B3 está marcada para o próximo dia 21 de junho. A gente volta, então, chamando aqui o Rafael Lara para saber como é que está o mercado nesse momento. Rafa? Fala, Hanna. Olha, a Marfrig comprou um terreno no Paraguai para a construção de um frigorífico. O projeto, de cerca de 100 milhões de dólares, marcará a entrada da empresa no país vizinho, onde a concorrente brasileira Minerva é a maior indústria frigorífica. Hanna. Tá certo, continuando aqui o nosso giro, antes de receber o nosso primeiro convidado, a Braskem informou hoje a recompra de 233 milhões de dólares do principal bônus emitidos no mercado internacional por suas subsidiárias Braskem Netherlands Finance e Braskem American Finance. O resultado das ofertas de recompra abertas pela companhia foi encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários. A liquidação está prevista para o dia 22 de junho. E agora vamos voltar com o Rafael Lara, que tem informações sobre a divulgação feita pela incorporadora JHSF sobre a emissão de 100 milhões de reais em debentures não conversíveis em ações. É isso mesmo, Rafa? Explica aí pra gente.
Isso mesmo, Hanna. A incorporadora imobiliária JHSF divulgou que seu conselho de administração aprovou hoje essa emissão, né? Os papéis serão garantia de terrenos da companhia. A emissão, que será feita com esforços restritos, tem prazo de 18 meses. Já os recursos serão usados para o reforço do capital de giro da companhia. De acordo com o comunicado, a empresa também afirma, né, que vai utilizar cerca de 50% do valor das debentures para liquidar as suas dívidas. Hanna. Valeu, Rafa, obrigada. E a gente ainda falando, né, sobre a privatização da Eletrobras, a decisão votada pela maioria dos senadores, aprovando o texto final apresentado pelo senador Marcos Rogério. Agora a matéria segue então para ser votada na Câmara dos Deputados. Voltando então, vamos falar então, né, sobre o setor de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A gente volta aqui, antes de continuar com o nosso giro de notícias, eu volto então com o Rafa. Rafa, vamos ver então como é que está então, o dólar nesse momento? Vamos dar uma olhadinha aí para saber como é que está a cotação nesse momento? Tá certo, Hanna. Bom, o dólar nesse momento ele está numa forte alta, né? Se a gente for comparar com os últimos dias, ele está numa alta de 1,27%, cotado aos R$ 5,07. Hoje ele chegou a bater ali a mínima de R$ 4,98 e a máxima de R$ 5,09, né? E a gente deve aí ainda acompanhar alguma movimentação, né? Talvez ele pode acabar batendo a máxima do dia enquanto a gente estiver aqui ao vivo no BMC Now. Hanna. Obrigada, Rafa. Eu vou então chamar a Débora. Débora, você tem informações aí pra gente, atualizações também do mercado? Vamos lá, Hanna, olha só, eu estou dando uma olhadinha aqui nesse caminhamento aqui para o final de como que está a Bolsa nesse momento entre altas e baixas. Eletrobras segue liderando altas. Quem acompanhou a gente aqui na BMC desde manhãzinha conseguiu ver aí que realmente a Eletrobras ficou aí performando nas maiores altas do dia, né? Desde o início da manhã aqui no BMC Business a gente já estava mostrando aí como estava esse papel hoje. Eletrobras, Elet3 e Elet6 estão liderando altas agora, subindo 5,53%, Elet6 5,75% nesse momento. Vale também aqui a terceira maior alta agora. Entre as baixas tem Raia Drogasil. Maior baixa desse momento, 2,57%. Daqui a pouquinho o Rafael Lara vai trazer para vocês por setores aí como que ficou essa movimentação da Bolsa hoje aí durante todo o dia, durante toda essa sexta-feira aqui no BMC Now. E olha só, tem duas empresas que fizeram aqui hoje, voltando a falar um pouquinho do setor de saúde, como você estava dizendo, Hanna, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou o acordo que prevê a incorporação da Apivida pela Notre Dame Intermédica, né, e as duas empresas fizeram hoje um comunicado aí ao mercado devido à Comissão de Valores Imobiliários, né, as empresas da área de saúde acrescentaram que a conclusão da operação de combinação de negócios está sujeita à apreciação de aprovação ainda pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A gente sabe que essa fusão aí já está sendo bastante aguardada, né? A gente já vem repercutindo isso aqui, inclusive na BMC. Quem acompanha a gente sabe que a gente já vem trazendo aqui essa informação. Essa é uma movimentação que está sendo bastante aguardada. A gente vai ficar acompanhando aí para ver quando eles realmente conseguirem efetivar aí, né, essa junção aí das companhias. A gente com certeza vai informar para todo mundo que está assistindo a gente, Hanna. Tá certo, Débora, obrigada aí pelas suas informações. Vamos agora então repercutir o nosso dia com o nosso convidado. A gente recebe hoje o Gustavo Acamini, analista da Constância Investimentos, que vai comentar esse fechamento do mercado dessa sexta-feira com a gente. Gustavo, primeiramente, obrigada, né, por estar aqui com a gente, conseguir um tempinho aí para encaixar o BMC Now na sua agenda. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aí com vocês hoje. Tá certo, então vamos começar. Gustavo, na semana passada a gente viu a Bolsa tendo um desempenho positivo, né? Mas nessa semana, contudo, tivemos um certo baque, principalmente com a super quarta. Como é que você viu esse movimento de correção na Bolsa esta semana? E o investidor ficou cauteloso? Explica aí pra gente como é que ficou. Essa semana a gente teve, ela já se iniciou com todo mundo olhando como é que seriam os dados dessa super quarta, né, relativo à decisão de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né. Acho que o principal ponto que a gente deve levantar é que isso estava refletido principalmente no câmbio, né.
Na quarta-feira de manhã foi a primeira vez que o câmbio negociou abaixo de R$ 5 em muito tempo, né? Então havia aí uma expectativa grande de como ficaria os juros para frente, né? Assim, nos Estados Unidos ainda continuariam com muitos estímulos, né? E se por outro lado, acabando isso, ou com o juros subindo e ficando mais forte, teria uma reação forte aí de apreciação do dólar, né? E acabou sendo uma coisa mais tênue, né? De maneira que a reação acabou sendo pequena, né? Aqui no Brasil, acho que já era muito esperado, né? Havia um consenso grande ali de 0,75 do aumento de juros, né? Então acabou sendo um pouco mais em linha do que acho que acabou sendo o esperado, vamos dizer assim, né? Então, assim, muita expectativa, acabou sendo uma coisa bem dentro do esperado, mas acabou refletindo mais pela tendência que tem para o futuro, né? Acho que as ações de commodities sofreram muito, né, ao longo dessa semana, principalmente por esse adiantamento de quando os juros americanos devem começar a subir, essa indicação do Fed, né? E, por outro lado, algumas outras ações aqui locais se beneficiaram, né? As ações de banco, principalmente, né? Então, se você fosse pegar um resumo da semana, teria isso, dos impactos dos juros, né? Também a questão da Eletrobras, acabou influenciando bastante, mas acabou sendo uma semana que ficou muito dominada ali no contexto dos juros, né? De 4. E, Gustavo, hoje a gente viu, né, que as ações da Eletrobras seguiram disparando no pregão, se firmando como a maior alta do dia. Isso acontece depois que o Senado Federal aprovou a MP de privatização da empresa. Agora o texto deve ser votado na segunda-feira pelos deputados. Como você acha que o papel da empresa deve se portar nos próximos dias? Aqui tem um cronograma bem definido, né? Essa MP ela tem validade somente até o dia 22, né? Então, o que acontece, né? Teve uma primeira etapa desse texto recebido da Presidência da República na Câmara, passou um relatório da Câmara para o Senado, e agora, como houve alterações ali no Senado, foi remetido de volta à Câmara, né? Só que toda MP tem um prazo de validade, né? E vence dia 22, próxima terça. Então, tem pouco tempo para discussão e até por isso que você vê uma reação por parte dos políticos falando, não, a gente aceita essas alterações porque, justamente pelo prazo, por mais que tivesse tendo a discussão no Senado, era de se esperar que houvesse uma discussão simultânea na Câmara, né? Para que não haja espaço ali para que tenha qualquer tipo de problema. Então, o que a gente pode esperar daí para frente, né, nesses próximos dias? Apesar da votação ter sido bem apertada, né, no Senado, a gente viu várias sessões positivas ali de políticos na Câmara, né? Então, com a aprovação, acho que tem ali mais um valor ainda a ser apropriado na ação, né? Como assim? Tem um desconto ali na Eletrobras, porque ainda não foi efetivada essa MP. Ela sendo efetivada, provavelmente até o final do ano vai ficar pronta uma oferta para que ela seja privatizada. Nesse interim, entre o valor que os analistas considerarem ali um consenso do valor justo para as ações, e hoje em dia está em torno ali de uns R$65, ela vai negociar um valor abaixo disso, provavelmente, né? Então, o que a gente tem hoje? Tem uma ação ali a R$47 e um valor ali de consenso de 65. Então, o que é de se esperar? De acordo que vai avançando, né, o processo de privatização vai chegando mais perto desse valor de 65. Gustavo, antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, eu quero trazer também para a nossa conversa o Rafael Lara, que tem perguntas para você. Rafa,
Tá certo, obrigado, Hanna. Boa tarde, Gustavo. Gustavo, entre os assuntos da semana, tivemos o papel da Gerdau, né? Inclusive os dois papéis da Gerdau despencando quase 8% nesta semana. Mas hoje tiveram um desempenho positivo, né? Com avanço de quase 2%. Na sua opinião, esse pode ser o início de uma retomada do papel ou é apenas um contra-ataque? Eu acho que está sendo um período de muita volatilidade, né? A commodity que mais afeta a Gerdau é o aço, né? Então, se você for ver o preço não só do aço, mas de inúmeras commodities, sejam elas metálicas ou agrícolas, elas estão caindo muito, né? Elas caindo muito, né? No contexto deste ano, né? Elas devolveram as valorizações que elas tiveram no ano. Então, eu diria que, assim, dado todas as quedas consecutivas que tiveram ali dos últimos dias, hoje está sendo somente um dia de ajuste, sabe? Não dá para dizer que é um contra-ataque. Eu acho que o contra-ataque deveria vir a partir de uma reação no preço da commodity em si. Entendi. E Gustavo, nas últimas semanas a gente tem visto também, né, nos Estados Unidos um pacote multitrilionário, né, sendo votado, aí falam que vai, não vai. Você acredita que justamente pela Gerdau ter uma participação nos Estados Unidos, isso pode afetar o papel da empresa? O investidor que investe em Gerdau deveria olhar com bons olhos esse estímulo ou não tem nada a ver? Tem uma parcela relevante do negócio da Gerdau que tem a ver com a atividade americana, né? Então, tem sim um impacto, principalmente com novos investimentos em infraestrutura, né? Dado que a parte de construção civil já está muito aquecida, né? Se você for ver os preços de casas, já está consecutivas altas, né? Então, acho que tendo mais um pacote, ainda estimulando bastante investimento em infraestrutura, consequentemente, o negócio da Gerdau nos Estados Unidos deve ser favorecido com isso, né? Então, seria uma notícia que viria para colaborar ali nas ações da Gerdau. Tá certo. Agora, Gustavo, outro assunto que chamou a atenção nessa semana foi que a Petrobras, né, protocolou na última quinta-feira seu pedido de oferta subsequente de ações da BR Distribuidora, né, o follow-on da BR Distribuidora. Com a notícia, as ações da BR Distribuidora tiveram uma sólida alta aí no mês de mais de 9,13%. Como você analisa o papel da empresa para o longo prazo? A alta deve se manter? A BR Distribuidora, né, é um caso interessante de privatização, né, ela foi sendo feita aos poucos e daí havia uma participação de 37,5% ainda da Petrobras na BR Distribuidora, que vai ser desfeita agora, né. O que é de se esperar, né, como não se sabia, né, qual que era o timing, né, de quando poderia vir esse momento que a Petrobras iria se desfazer dessa participação restante que ela detinha da BR Distribuidora, acabava funcionando como uma âncora, né? Era um freio nas ações da BR Distribuidora, porque não se saberia até por quanto tempo a Petrobras teria influência lá, e a Petrobras tem as suas questões de governança, né? Com esse anúncio, é esperado que a BR Distribuidora tenha mais espaço para se desenvolver, melhorar ainda mais sua governança e ter um norte mais claro, né, sem que seja uma empresa guiada também pela dinâmica e governança da Petrobras, né, que ela diverge dos outros investidores minoritários algumas vezes, né, porque existe um mandato duplo da Petrobras, né, um dela como uma empresa privada e também como uma empresa que serve ao Estado, né? Então, de se esperar que a BR Distribuidora avance, né? Ela está iniciando agora esse roadshow, né? Esse período aí de disposição a respeito da oferta, né? Então, eles devem mostrar um plano agora, né? De como vão guiar para frente, mas é de se esperar que ela tenha um alinhamento maior com os investidores minoritários, né? A gente investe direto pela bolsa. Tá certo, obrigado, Gustavo. Vai daí, Hanna.
Rafa, Gustavo, agora falando um pouquinho sobre Vale, né, que divulgou pagamento de dividendos nos próximos 30 dias. Muitos analistas têm falado, né, da capacidade de caixa da empresa e que essa distribuição pode chegar aos 16 bilhões de dólares em dividendos até o ano que vem. Explica aí pra gente, né, qual é a sua visão sobre esse potencial da Vale. A Vale é um caso interessante, né? O minério de ferro explodiu, né? Como eu estava falando das commodities, né? O preço em que negocia o minério de ferro é um preço extremamente alto, né? É um preço que assim, dificilmente qualquer pessoa teria esperado que chegasse nesse patamar há um ano atrás, muito menos 2 anos atrás. Então, o que é de se esperar, né? Caso se mantenha um patamar elevado, né, o minério de ferro, a Vale ela pode receber um volume de dividendo altíssimo, né? Agora, só para entender a dinâmica ali de oferta e demanda, né? Então, que por um lado houve uma quebra de todo o fornecimento das cadeias globais ali de produção, né? Por outro não, né, e além disso, né, com o Covid afetando muito também o consumo, né, acho que teve uma retomada mais rápida do que esperado, o minério explodiu de preço, né? Então, como é que fica para frente, né? A oferta de minério, ela tem um certo tempo para entrar, e a Vale, ela tem um custo de extração muito baixo, né? Então, isso acaba permitindo que ela tenha um lucro muito grande, né? Um custo muito baixo em relação às outras empresas de mineração, né? Isso abre um espaço gigante caso esse preço de minério se mantenha, né? A grande dúvida é para frente. E isso acho que é uma pergunta de alguns bilhões de dólares que é difícil saber, né? Mas tudo se mantendo constante, ela tem essa capacidade de pagar um dividendo enorme, né? Ser uma das empresas mais pagadoras de dividendo da Bolsa. Só que a gente tem que voltar um passo atrás, né? Esse preço é sustentável, né? É muito difícil ter uma visibilidade nisso, né? Tá certo, então, vamos dar um giro agora com o Rafael Lara, né? São 5 horas e 7 minutos, né? O mercado já fechou. Rafa, fala aí pra gente como é que ficou o Ibovespa aí nessa sexta-feira, finzinho de semana. Tá certo, obrigado, Hanna. Olha, nesse momento o Ibovespa ele opera perto da estabilidade, ele perto do neutro, numa leve alta de 0,17% aos 128.274 pontos. Entre as maiores altas do dia, né, realmente as ações da Eletrobras hoje tiveram uma forte alta, ficaram aí na liderança com uma alta de 5,78% para a Elet 6, Elet 3 em segundo lugar com 5,48%. Aí atrás dela vem Hering, Vale e CSN. Já entre as maiores baixas temos as ações da Raia Drogasil com uma queda de 2,79%, as ações do Itaú Unibanco, CVC, Bradesco e Santander ali fechando ali nas 5 maiores baixas desta sexta-feira. Hanna. Obrigada, Rafa. A gente faz um rápido giro aqui de notícias, agora falando de telecomunicações, a provedora de infraestrutura IHS planeja expandir a atuação no Brasil dentro da sua estratégia para aumentar a sua presença na América Latina. O movimento mais recente da multinacional no país foi a compra em maio de 51% da Fiberco, empresa que reúne ativos de fibra ótica da TIM Brasil. A IHS conversa com pelo menos mais 3 empresas aqui no Brasil que poderiam ser alvo de futuras aquisições. Eu volto então, a gente segue retomando aqui a nossa conversa com o Gustavo. Gustavo, vamos repercutir aí, sobre essas oscilações do preço do minério de ferro com as interferências chinesas e a variação também do dólar nessa questão. Fala um pouquinho sobre como isso influencia na operação da Vale ou os ciclos das commodities, que, como a gente está vivendo, segue. Fala aí, explica pra gente esse crescimento, a expectativa de resultado em relação a isso.
Eu acho que tem que contextualizar um pouco, né? O maior consumidor de minério do mundo é a China. E a China, recentemente, né, o Partido Comunista definiu algumas metas ali ou pelo menos umas orientações, na verdade, né, de como seguir com essa política ambiental. E entre as empresas mais poluidoras que existe ali na China estão as aciarias, né, que acabam causando muita poluição. Então, o que acontece, né? Isso acabou afetando bastante ali, a dinâmica de minério de ferro e de aço na China, né? O que será que vai acontecer, né? Enquanto que, por um lado, a Vale se beneficia disso, no sentido de que, nesse momento, com uma restrição ali na oferta de minério, né? E na restrição da capacidade das aciarias, como assim, né? As aciarias estão trabalhando no limite, dado essa alta demanda. O tipo de minério da Vale, que é justamente essa de mais qualidade, acaba se favorecendo, né? O minério da Vale acaba sendo vendido acima do preço que você vê em tela dos minérios. Isso acaba colaborando com a Vale. Agora, o que fica difícil de ver a médio e longo prazo é como é que vai ser o impacto para frente de uma China que, ao mesmo tempo que cresce muito, né, também planeja poluir menos, né? Então, entender como vai ser essa dinâmica ainda não é claro, né? Não é uma visão clara, mas a gente sabe que pelo menos o minério da Vale, sendo de melhor qualidade, ela tende a se beneficiar nesse curto prazo. Tá certo. Ó, vou passar a bola de novo aqui para o Rafael Lara, que tem mais perguntas. Rafa, vai daí. Tá certo. Agora eu gostaria de falar um pouco, Gustavo, sobre as ações da CSN, que hoje são entre as maiores altas do dia, né? A gente acabou de ver a CSN hoje fechando perto de uma alta de 2,43%, mas apresenta uma grande volatilidade, né? Com desempenho mensal negativo, mas no anual ainda muito positivo, acima dos 20%. Você acha que o investidor deveria segurar o papel ou com essa queda ele deveria já vender? Eu acho que assim como a Vale e outras empresas de commodities metálicas, ela está seguindo uma mesma dinâmica, né? Essa mesma dinâmica de China, então tem uma dinâmica local também do mercado local de aço está extremamente aquecido, né? Então, quando você analisa a CSN, você tem que analisar num contexto relativamente parecido com essas outras empresas, né? Com a diferença de que a CSN ela tem uma parcela grande também de extração de minério de ferro, né? Via CSN Mineração. Então, eu tenho limitação aqui do que eu posso recomendar, né? Mas eu posso dizer que tenho que ficar muito atento a como vai ser a dinâmica de juros lá fora. Quanto maior os juros for lá fora, mais impacto vai ter nas commodities, vai ser um custo mais caro para reempregar esse dinheiro na extração dessas commodities, na transformação dessas commodities em aço, por exemplo, né, de minério em aço, e na retomada da economia em sua normalização, né? Então, por exemplo, a China é o maior consumidor de aço, mas logo em seguida vem a Europa. Então, a Europa ainda está numa fase de reabertura. Caso lá se aqueça ainda mais a economia, pode ser que ainda haja mais espaço para continuar essa dinâmica, né? Então, você vendo notícias assim da atividade sendo retomando muito forte, provavelmente a CSN ainda vai ter mais espaço, né? Agora, por outro lado, caso os juros fora e aqui continue numa tendência rápida assim de subir, tem que tomar muita atenção com essas ações, né, de minério e de siderurgia. Tá certo, Gustavo. E agora mudando um pouco de assunto, né? Nessa semana a gente teve uma mudança na percepção dos investidores com as ações em alta, né? Nessa semana foram as de tecnologia, como a Localweb ou até mesmo a Magazine Luiza, focada no e-commerce, né? Enquanto as de commodities ficaram em queda. Você acredita que o investidor realmente mudou o seu ciclo, né, sua visão, e agora focará mais em tecnologia do que em commodities, ou é algo realmente só passageiro semanal? Essa aí é mais uma pergunta de alguns trilhões agora, né? Uma pergunta difícil. O que a gente sabe é o seguinte, que
tá mais do que claro que tem essa ligação, né, entre o mercado ver juros mais altos afetando commodities desse ciclo agora, né? Então, assim como eu disse para a CSN, eu acho que vale também para as outras coisas, né? Onde que muitos das pessoas foram buscar refúgio foram em ações que no ciclo anterior, que a gente teve aqui da Bolsa até ali outubro mais ou menos, eram empresas de grande crescimento, né? Em tecnologia, né? Então, é de se esperar o quê? Que para frente essas ações de tecnologia possam ser uma alternativa recorrente dos investidores, né? Tá certo. Vou passar agora para a Hanna aqui. Então, Hanna, vai daí. Valeu, Rafa. Gustavo, olha, só para a gente então finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, queria que você deixasse aí as suas considerações para os nossos telespectadores sobre o que a gente conversou aqui hoje também e a expectativa aí, né, para as próximas semanas. O começo da semana que vem, então, já tem na pauta a privatização da Eletrobras, né? Então, isso vai estar na agenda, acho que de todo investidor. Também vai ter o avanço da reforma tributária, em que o Lira, inclusive, hoje já deu uma indicação de que deve avançar na semana que vem. E segue essa questão de como avança a economia americana. Então, dados de desemprego, sempre ficar de olho. E acho que daqui, sempre no local, vendo como vai o andamento da vacinação no Brasil, né? Acho que quanto mais rápido andar a vacinação aqui, mais rápido a normalização da economia e assim por diante, né? Tá certo, queria te agradecer, Gustavo, nós, né, que gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no BMC Now. Espero que você possa, então, voltar mais vezes para fazer todas essas análises com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço aqui pela oportunidade. Obrigada. E a gente então segue atualizando sobre o fechamento do mercado de hoje. A gente vai voltar com o Rafael Lara, que tem a movimentação de todos os setores da Bolsa. É isso, Rafa? Vai daí. Exatamente, Hanna. Bom, vamos dar uma olhadinha na nossa divisão setorial do Ibovespa, nessa fotografia que a gente sempre mostra aqui ali um pouquinho antes do fechamento do mercado, para a gente entender a movimentação entre os setores, né? Então, conforme você pode ver na tela agora, todos os setores ali no momento que a gente pegou estavam ali numa alta de 0,17%, uma alta leve, mas se você for olhar os setores de materiais teve uma alta de 2,14%, os industriais com uma alta de 1,13%, o serviço de utilidade pública com alta de 1,19%, enquanto apenas os serviços financeiros tiveram uma queda ali de 1,08%. Isso ajuda muito a gente quando a gente vai dar uma olhada em dias, né, que são um pouco mais mornos, como os de hoje, né, com uma leve alta ali de 0,2%, igual agora fechou a nossa sessão aqui. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as ações do Itaú Unibanco com uma queda de 1,82%, né? E a gente falou um pouco hoje, as ações do Santander também caindo ali 3,32%. Vai daí, Hanna. Valeu, Rafa. E ainda falando, né, sobre a privatização da Eletrobras, em decisão votada pela maioria dos senadores, aprovando o texto, né, final apresentado pelo senador Marcos Rogério. Agora a matéria segue para ser votada na Câmara dos Deputados. Foram rejeitados destaques apresentados por PSDB e PT que buscavam alterar trechos específicos do parecer. A votação representa uma vitória para o Palácio do Planalto e a equipe econômica, que temiam ver a matéria caducar diante da resistência de parte das bancadas. Para garantir a sobrevivência da medida provisória, o relator senador Marcos Rogério teve de fazer uma série de alterações no seu relatório. A principal delas foi aumentar e reorganizar o montante de energia que será contratada por meio de térmicas a gás. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a ação que discute os cortes feitos pelo governo federal no Bolsa Família durante a pandemia, especialmente na região Nordeste. O relator afirma que o governo viola o princípio da igualdade ao conceder benefícios do programa aos estados do Nordeste, onde há maior taxa de pobreza, de forma desproporcional às demais regiões do país. O
governo federal atribui um maior número de benefícios direcionados às regiões Sul e Sudeste. E ainda falando sobre isso, hoje pela manhã, a Paula Moraes conversou no BMC News com o Rodrigo Glatt, sócio da GTI, que fez uma análise sobre as ações da Eletrobras e os reflexos que a MP pode causar para acionistas da empresa. Vamos acompanhar, então, o que eles disseram sobre esse assunto. Está aí acompanhando, há algum tempo essa questão de ontem aí, com essa aprovação ontem, os investidores parece que ficaram bem animados, A gente vê o papel aí, hoje já subindo, bastante, a empresa já estava subindo aí mais de 8%. Eu queria saber de uma forma em geral, como que você está vendo o desempenho aí da Eletrobras, da empresa aí, como que você vê ele para os próximos meses, com a capitalização? Na verdade, a ação da empresa já subiu bastante aí nos últimos meses nessa expectativa aí, desde adotou essa estratégia de realmente prosseguir com esse processo, a gente tem visto aí nos últimos meses, para conseguir tramitar, essa MP tanto no Senado quanto na Câmara, o governo tendo que ceder aí às pressões, de vários grupos, de pequenos grupos, com interesses aí particulares, praticamente, em que realmente a gente viu várias concessões aí de projetos, e que na verdade não tem uma relação direta, ela tem relação com o setor elétrico, mas que na verdade elas foram, que o mercado aí acaba apelidando de jabutis, e muitos deles até são, do ponto de vista econômico e de eficiência, não são as melhores decisões que poderiam ser tomadas, vamos dizer assim, Então a gente vê uma politização, desse tema de uma forma muito intensa, como se fosse realmente, um assunto político, e na verdade é um assunto técnico, um assunto de economia, enfim, de energia e que afeta a vida de todo mundo, mas, enfim, de uma certa forma, a gente pode dizer que a aprovação nas duas casas é um processo positivo. A gente entende que isso vai diminuir muito a interferência de uma empresa estatal, apesar de a gente não ver uma privatização. Na verdade, a gente sempre diz que é um processo de capitalização da empresa em que o governo não terá mais o controle da empresa, Não quer dizer que ela deixe de ser uma empresa estatal, ela vai continuar tendo capital misto, mas o controle não vai estar na mão do governo. Então, os importantes desse processo, eles não foram discutidos de forma profunda, E eu elencaria aí entre eles o processo de cisão, da Eletronuclear e de Itaipu, que a gente sabe que não vão estar na empresa resultante do processo de capitalização, mas não foram definidas as condições para isso, a condição da renovação das usinas, hídricas que são antigas também não foi definida. A única coisa que foi definida foi a renovação de Tucuruí, que é uma das usinas mais relevantes, mas é só o prazo, não temos nenhuma definição de valores e de retorno, Então, assim, de uma forma geral, a gente acha positivo, esse movimento, claro, mas que, na verdade, a discussão em torno desse processo, ela se ateve em assuntos mais politizados e não exatamente de assuntos que concernem a empresa e o futuro da empresa, Então, acho que fica essa ressalva aí. Acho que tem muita gente no mercado que realmente viu isso como um processo ruim, porque, na verdade, são esses jabutis, eles, em tese, estariam encarecendo aí a tarifa nos próximos anos, Então, essa é a mensagem que ficaria ruim. Mas, assim, o mercado, acho que está olhando mais o
o macro como um todo, né? Na verdade, é o privatizar, né? É o Estado diminuindo e a empresa sendo mais eficiente, apesar desses custos todos que estão sendo impingidos a ela nesse momento. Tá certo, e olha, antes da gente dar continuidade aqui no nosso BM Sinal, daqui a pouquinho a gente vai receber o nosso segundo convidado, que vai analisar o dia com a gente, os números que movimentaram essa sexta-feira. Aproveita, já vai no nosso chat, já deixa a perguntinha, já deixa a empresa que você quer que a gente analise aqui. Aproveita também, compartilha com seus amigos, para que eles também possam deixar perguntas, dúvidas, para que a gente possa levar para maior quantidade de pessoas, né, informação de qualidade sobre o mercado financeiro. E seguindo aqui com o nosso giro de notícias, eu volto a chamar a Débora Oliveira, que tem informações sobre a Telefônica Brasil, que decidiu em conselho pelo pagamento de juros sobre capital próprio no montante bruto de 630 milhões de reais. É isso mesmo, Débora? Conta pra gente. Exatamente isso, viu, Hanna? O valor tem retenção de imposto de renda na fonte, a alíquota de 15%, resultando aí no montante líquido de 535 milhões e meio de reais com base no balanço patrimonial. De 31 de maio, inclusive, de 2021, esse balanço. O crédito do juros sobre capital próprio será realizado de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária constante nos registros da Telefônica ao final de 30 de junho desse ano. Após essa data, as ações serão consideradas ex-juros. O pagamento desse provento será realizado até dia 31 de julho de 2022, com data a ser definida ainda pela diretoria da companhia, Hanna. Valeu, Débora, obrigada pelas suas informações. Voltando, com notícias internacionais, pecuaristas e investidores americanos vão investir milhões de dólares na construção de novas fábricas de carne bovina, e a brasileira JBS é uma dessas investidoras. Vamos voltar então para os Estados Unidos, que a Giovana Locatelli tem mais informações. Este movimento já vinha sendo planejado desde a época da pandemia, quando o lockdown interrompeu a cadeia produtiva e os produtores tiveram que ficar retendo a carne abatida. A gota d'água foi o cybersequestro da JBS, que também interrompeu essa cadeia, deixando os produtores sem ter para onde escoar o gado abatido. As duas ocorrências, então, revelaram a vulnerabilidade da cadeia produtiva, causando mais dor de cabeça aos produtores que estão correndo contra o relógio para colocar em prática essa alternativa que deve minimizar os impactos em casos como estes. Os pecuaristas, assim como o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, afirmam que o setor está muito consolidado e dessa forma depende de apenas alguns grandes processadores e seus frigoríficos industriais. São 4 as gigantes do setor que são responsáveis pelo abate de 85% do gado engordado com grãos, transformado em bifes, costelas e cortes de assados para os consumidores. São a JBS USA, Tyson Foods, Cargill e National Beef Packing Company. As fábricas de carne de menor porte, elas recebem o abate de gado com cortes especiais, cortes premium. Segundo as empresas, o aumento no número de plantas pode garantir que parte da produção seja mantida caso grandes instalações venham a fechar. Com essa movimentação, com a expansão das fábricas já existentes, uma delas é da JBS, a capacidade do abate diário nos Estados Unidos aumenta a 5%. E ainda falando de JBS, a companhia da família Batista reportou ontem um lucro líquido de 2 bilhões de dólares no primeiro trimestre, já sinalizando aí um dividendo superior a 3 bilhões de dólares em 2022. Esse é um novo recorde. Giovana Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E a gente volta então com o Rafa, que tem os números do Bitcoin nesse momento. Rafa. Tá certo, Hanna. Bom, nesse momento o Bitcoin ele opera numa forte queda de mais de 4%, cotado a R$ 184.185. A queda foi devido a um grande núcleo chinês de mineração de Bitcoin na cidade de Sichuan,
ter emitido uma ordem de desligamento lá para os mineradores locais, né? Eles têm lá uma abundância de hidroeletricidade e eram responsáveis por boa parte das minerações de criptomoedas lá no país, Hanna. A gente sabe que, né, nos últimos dias o Bitcoin ele tem sofrido realmente essas dúvidas, né, como vão gerar energia, se vai ter gás de energia ou não. E bom, e aí o departamento deles lá de energia emitiu esse mandamento, né, falando que não tem que operar mais, não tem que minerar mais, e dessa maneira o Bitcoin sofreu uma forte queda hoje, né, ele tinha chegado a operar numa máxima de R$194 mil hoje, mas no momento está numa queda de 4% aos R$184.185, Hanna. Obrigado, Rafa. E para evitar, né, o racionamento, a indústria propõe reduzir consumo em pelo menos 5% nos horários de pico. A Débora Oliveira tem mais informações para a gente sobre isso. Débora? Pois é, Hanna. Olha, a parte da indústria apresentou ao Ministério de Minas e Energia uma proposta para reduzir o consumo em pelo menos 5% nos horários de pico, como forma de evitar um racionamento ou apagões. A indústria será remunerada pela redução do consumo, que deve vigorar entre julho de 2021 e abril de 2022, é o que informou o jornal O Globo agora há pouco. O Ministério está analisando a proposta, que também passará pela ANEEL. A intenção da indústria é que a adesão ao programa seja automática, sem necessidade de novos contratos para todos os consumidores que são agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, com medida individual, Hanna. Ou seja, parece que eles vão redescobrir, né, o horário de verão. Muita mudança aí, né, Débora? Pois é, Hanna, é isso aí. Bom, e eu vou me despedindo por aqui de vocês vão continuar tocando aqui o BMC Now, a gente já tem um próximo convidado aí que já está na agulha para poder analisar muitos papéis por aqui, né, Hanna? Eu vou me despedindo por aqui, eu vou cestar e vocês vão tocando aí, você e o Rafa vão tocando o BMC Now a partir de agora. Obrigada por vocês, pela companhia de vocês por aqui, obrigada pela audiência de todos vocês, eu espero vocês aqui na BMC segunda-feira. Obrigada, Débora, sempre trazendo aí pra gente, sempre dando uma força aqui no BMC Now, trazendo muita informação, muitas aí apuradas na hora que o jornal está acontecendo, porque aqui é assim, tudo em tempo real para o pessoal que está nos acompanhando. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, tá certo, então, Débora, obrigada. Até a próxima. E vamos continuar então, né, com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o Wesley Mesquita, analista técnico, que vai fazer aí com a gente uma leitura de tudo que aconteceu durante o dia. Wesley, primeiramente, seja bem-vindo ao BMC Now. Obrigada por estar aqui com a gente. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Espero ajudar aí nas análises. Opa, então vamos lá. Antes da gente começar, eu vou reforçar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, para já ir lá no nosso chat, deixar as perguntinhas para a gente fazer um programa bem dinâmico, né? Trazendo as perguntinhas aqui para o Wesley responder, tirar dúvida de todo mundo. Vamos começar então, Wesley? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos dar uma olhadinha. Antes de tudo, compartilha a sua tela aí pra gente conseguir acompanhar, né? Olhando o gráfico, acompanhando, né, a sua avaliação aí com a gente. Opa, tá certo. Vamos começar então olhando o Ibovespa, como é que se comportou aí nessa sexta-feira, final de semana. Vamos lá. Hoje o Ibovespa um dia um pouco mais volátil, 0,27 de alta. Hoje tivemos alguns drives que motivaram esse movimento mais lateralizado do índice. Um deles aí foi dia de vencimento de opções, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, sempre traz um pouco de volatilidade e apreensão de mercados. Mas, de certa forma, o Ibovespa fechou bem interessante, visto que Dow Jones caiu forte hoje, um pouco mais de 1%. A Europa também teve uma queda bastante acentuada. Agora o Ibovespa na semana continua aí com seu viés positivo, bem altista, leve correção na semana, tem espaço aqui para buscar essa região de 125 mil, ainda sendo uma correção aí normal dentro da tendência de alta. A gente vai ficar de olho numa possível repique após esse teste de região de média que sustentou bem hoje. A gente passa a olhar um pouco mais de cautela no curto prazo,
com o Ibovespa voltando a renovar mínimas anteriores. Agora, entre os principais ativos do dia, tivemos a Eletrobras subindo aí quase 6%, tanto a Elet 3 quanto a Elet 6. Noticiário positivo com a aprovação da MP ontem, né? Visto como bem positivo aí para o mercado. E Vale, que subiu aí 3,01%. Apesar da queda acentuada aí do minério na semana, do setor, teve um movimento de alta bem acentuado hoje, dado aí o noticiário de dividendos bilionários na empresa. Tá certo. Vamos dar uma olhadinha então, né, nos papéis da Eletrobras que se destacaram, né, nessa sexta-feira. Vamos dar uma olhada aí para saber como é que foi esse movimento hoje. Vamos lá. Eletrobras teve uma alta bem acentuada de abertura, abriu aqui com forte gap, chegou na máxima, bateu lá próximo aos R$ 48,00, R$ 47,99, acabou cedendo parte do movimento agora no final do pregão. Mas a tendência, como a gente pode ver, ainda é clara de alta. A gente começa a avaliar aqui uma correção de curto prazo, caso tenhamos aqui a renovação dessa mínima 45,90 para os próximos pregões, podendo buscar aqui essa região dos 43,80, 42,77. Mas é um ativo que anda bem volátil aí por conta do noticiário dessa medida provisória. Então, qualquer notícia, seja positiva ou seja negativa, tende a ditar o ritmo aí do papel. Vamos lá, vou passar a bola aqui para o meu parceiro Rafael Lara, que sempre tem perguntas aqui para gente. Rafa? Tá certo. Primeiramente, boa tarde, já quase noite, né, Wesley? Aqui, seja bem-vindo novamente ao BMC Now. Wesley, hoje a gente viu um comportamento bastante interessante das ações de bancos, né? Será que daria para você dar uma olhada para a gente nas ações do Santander, né? O Sambi 11, que hoje fecharam uma das maiores quedas do dia, queda de 3,3%. Vamos lá. Queda bem acentuada para o banco, 3,32%. Mas, de fato, o setor caiu em bloco hoje, veio de um movimento já bem lateral na última semana, já deixou esse candle sinalizando possíveis quedas para hoje, mas acabou tendo uma queda bem mais acentuada aí, pelo menos do que eu esperava. Apesar disso, a tendência de curtinho ainda é de alta, a gente começa a ter um movimento aqui mais de alerta para queda mais acentuado a partir do momento que perder esse ponto de média. Então, perdendo essa média de 21 pregões aqui nos 43,36 ou renovando a mínima anterior, a gente pode ter uma queda mais acentuada buscando aqui essa região dos 41,40. Mas o movimento foi acompanhado de volume, a princípio, pelo menos no curtinho, a tendência é de novas correções. Tá certo. Agora, continuando um pouco aqui, né, nessa análise, né? Hoje a gente até acabou de falar com o nosso convidado anterior, Gustavo, sobre os papéis da Gerdau, né? Gerdau que nessa semana tiveram ali uma queda forte na Goal 4. Se você puder dar uma olhada pra gente, que hoje ela teve uma ligeira alta, né, de 1,64%, mas nos últimos dias essa semana ela ficou quase a semana inteira em queda, né? Sim, a Gerdau fechou aqui com alta leve de 1,64%. Mas eu vejo mais um movimento aqui de respiro dentro ainda dessa tendência de curtinha de baixa, tá? A gente pode buscar aqui um movimento de repique se aproximando desse ponto de média nos 14,40, mas a tendência ainda é de baixa. A gente teve, ao longo da semana, a China tentando controlar os preços das commodities, então foi um noticiário aí que ficou bastante complicado para o setor, tanto de mineração quanto de siderúrgicas. Então, a princípio, a tendência ainda é de baixa, mas Gerdau, no médio e longo prazo, vem de um forte rally comprador. Então, essa correção ainda é normal, dentro de uma tendência mais macro, né? Mas no curto, a princípio, com volume bem reduzido hoje, nesse repique, a gente pode ter novas quedas. A gente passa a ver uma melhora, uma possível reversão dessa tendência de baixa para alta, a partir da superação aqui de máxima, de média e rompimento de topos anteriores. Tá certo.
Tá certo. Continuando ainda nessa lógica aí das commodities, né, que hoje tiveram ali uma resposta depois de uma semana inteira em queda, será que daria para você dar uma olhada nas ações da Vale, né, a Vale que hoje anunciou aí que vai pagar dividendos, né, enfim, uma ação sempre nos holofotes aí? Sim, sem dúvida. Hoje a gente teve a notícia bem positiva de Vale, parece que teremos dividendos aí bilionários na empresa, um pouco mais de 2,17 por ação, se não me engano. Então, foi o principal incentivador aí dessa alta de hoje, fechando aí com 3,01%. Excelente volume também para o ativo, mas Vale está andando aqui também de lado, já começa a formar topos e fundos descendentes, então requer certa cautela com viés de baixa no curtinho. O ideal é que a gente tenha continuidade desse movimento comprador ao longo da próxima semana para a gente avaliar o ativo voltando a esses níveis de 115, 118, 120 reais. Tá certo, tá certo. E agora a gente continuando aí nessa análise, né, das maiores altas do dia, as ações da CSN, né, estiveram hoje aí nos holofotes, ainda, né, continuando da Companhia Siderúrgica Nacional. Hoje eu acho que ela teve um movimento de bastante variação, bastante volatilidade no dia, né, Wesley? Sim, correto. Ainda em linha, né, com o setor, tiveram um movimento aí bem parecidos. CSN subiu 2,73, mas aqui é a mesma análise de Gerdau. Viés de baixa de curto prazo, teve um movimento aqui de repique, um volume até próximo ali à média, mas o ideal é que a gente tenha superações de máximas anteriores para a gente vislumbrar uma melhora aí no curto, médio prazo. Por enquanto, a tendência ainda, o viés aqui é de baixa de curtinho, mas se formos olhar no médio e longo prazo, visto essa esticada que tivemos aí no papel, é uma correção ainda normal dentro da tendência principal de alta. Tá certo. E aí agora, a gente olhando aqui as leituras das maiores baixas do dia, né? Hoje tivemos algumas ações aí de bancos, né? A gente estava falando agora há pouco de Santander, mas também tivemos ali das ações de aéreas, né? A gente teve CVC caindo, contudo, Embraer, Azul, desculpa, subindo, né, hoje, então teve uma lógica setorial aí bastante diversa. Será que daria para você olhar o papel da CVC primeiramente, depois a gente olha o papel da Azul para a gente entender tecnicamente claro. O que mudou de uma para outra? CVC a gente tem avaliado esse ativo, tem buscado algumas operações de swing trade nela, mas hoje teve um dia bem volátil, cedeu aí 2,89%, renovando o mínimo anterior aqui dos R$27. Então, a tendência é de alta, mas a princípio vai formando aqui um movimento mais lateral após deixar essa figura de topo no dia 8 de junho. Então, o ideal é que a gente tenha a continuidade aqui desse movimento comprador, com novas superações de máximas anteriores, principalmente desse ponto do 28,18, para buscar esse topo lá nos 29,97. A gente passa a avaliar o ativo aqui para uma correção mais acentuada a partir dessas mínimas dos 26,20, 26,06. Tá certo. Mas a tendência segue aí bem clara de alta. Tá certo. E agora você puder dar uma olhada nas ações da Azul? A Azul fechou bem interessante hoje, 1,94% de alta, fez aqui um movimento que gostamos muito, de repique com a proximidade da média de 21, e uma figura de engolfo de alta, uma figura que sugere aí um movimento comprador. Então, confirmando com essa renovação dos 47,20 ao longo da próxima semana, a gente pode buscar aí esses alvos nos 48,74 e 40. Tá? Só uma atenção aqui ainda a esse movimento de gap, querendo ou não, o mercado acaba olhando, né? Então, o ativo pode buscar ainda uma proximidade aqui, uma lateralização, antes de vingar de fato o repique. Tá certo. Olha, e agora dando uma olhada aqui no nosso chat, né? O Nelson aqui mandou hoje mensagem, deixa a nossa transmissão inteira, avisando sobre as ações da Schultz, né? A Schultz 3 hoje, que subiu mais de 1.500% a última vez que eu tinha olhado. Será que dá para você dar uma olhada aí pra gente? Eu acho que o gráfico é muito novo, mas caso esteja muito novo ainda, se você quiser olhar a Schultz 4... Tem nem como a gente operar, né? A gente vai olhar, avaliar, vai olhar apenas uma alta aí de mais de 2,5%, né?
Então vamos para o pessoal gosta desses ativos mais voláteis, né? A questão toda aqui desses ativos é a questão de liquidez, né? Tem que tomar um pouco mais de cautela. Mas a Shu 4 fechou aí com alta de 4,42%. Ainda é um movimento mais lateral, mas com viés de alta. Veio de um movimento bem interessante aqui de alta. E lateralizou, estão armando uma região de caixote. A gente passa a ver uma retomada do movimento comprador, da tendência de alta anterior, a partir desses 11,80. Enquanto que a gente pode ter um movimento aí de correção na perda de 10,47, buscando esses fundos anteriores, 9,77, 9,44. Tá certo. Olha, e antes de eu passar a bola aqui para a Hanna, aqui, que já está com uma pergunta ali do chat prontinha na mão, queria perguntar se você poderia analisar as ações da Klabin, né? As ações hoje da Klabin que fecharam numa alta de 1,66%, mas estiveram aqui durante toda a nossa programação na semana, ali nos holofotes do investidor. Claro. Klabin fechou aí com 1,66 de alta, incentivado aí principalmente pela questão do dólar. A tendência ainda é de baixa, então requer certa cautela. Tem muita correlação com o dólar, então o dólar também vem de uma pernada bem forte de baixa, requer certa cautela. A gente passa a avaliar esse ativo aqui para uma melhora de médio e longo prazo, possível reversão dessa tendência baixista para alta, a partir da superação desses pontos aqui de 26,44, 26,98. Antes disso, as nossas análises vai ser sempre de repique para voltar a cair, voltar a renovar fundos anteriores. Tá certo. Agora eu vou passar a bola aqui para a Hanna. Hanna, vai daí. Valeu, Rafa. Tem perguntinha chegando aqui, né? Nossos telespectadores interagindo com a gente, querendo saber como é que andam os papéis hoje. O João Rodrigo está pedindo aqui para analisar a Aeris 3. Ele quer saber um pouquinho como é que está esse papel. A Aeris 3 é um ativo bem interessante. A gente tem dado alguns calls bem legais nesse ativo, tem entrado volatilidade, reverteu essa tendência baixista que a gente vinha aqui anteriormente, com essa lateralização, e agora um movimento aí mais de tendência de alta de curto prazo. A gente já começa a ver aqui no gráfico o movimento de topos e fundos ascendentes, então um movimento bem interessante. Agora a gente aqui não tem muito o que fazer, é aguardar uma decisão para o ativo. Hoje fechou com candle de indecisão, apesar desse alto volume. A gente vai aguardar ou possível entrada em pullback a partir desse ponto de 9,60, ponto de média, ou caso o ativo volte a operar acima desses 10,35, gatilho de compra aí para buscar novamente 10,95, 11 e lá a região do 11, 11,80. Entendi. Vamos voltar então com o Rafa, né, que vai dar um giro pelo nosso portal. Rafa, é isso? Exatamente, a gente já volta com você, já Wesley, para a gente finalizar o nosso bate-papo dessa sexta-feira, que está bem legal. Hanna, olha, eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, para o nosso site. Primeiramente, se você ainda não conhece o nosso site, vá lá, www.bmcnews.com.br. Lá tem as notícias mais fresquinhas do mercado, diretamente na palma da sua mão, aí de forma gratuita. Também tem o nosso chat lá, especial, enfim. Olha, eu gostaria de chamar a atenção para essa matéria aqui, ó, agora 5 horas, né, 5h30, da Espaço Laser, que adquiriu uma participação em franqueados por 68,8 milhões de reais. Além disso, lá na BMC News você também pode ver a matéria sobre a inflação, né? A inflação do Banco Central, inflação implícita cai após a inclinação do Banco Central à alta de juros. A matéria do Kleber Souza, né? Explicando que as projeções do Boletim Focus para o IPCA em 2022 está em 3,78%, acima do centro da meta do ano que vem, de 3,5%. Ele explica tudo detalhadamente lá, como é que isso pode afetar a sua vida, como é que isso realmente vai mudar o cenário macroeconômico. Então, se você ainda não conhece, vá lá, www.bmcnews.com.br. Vai daí, Hanna. Obrigada, Rafa. E ainda, né, seguindo
Fazendo o nosso giro aqui, olha só, a Get Ninjas anunciou a oferta, né, de 482 milhões de reais. E a empresa de tecnologia informou nesta sexta-feira que a sua oferta inicial de ações ordinárias e secundárias foram encerradas ontem, dia 17 de junho, custando R$ 20 o papel, abaixo da faixa de preços estipulada entre R$ 29,92 e R$ 33,50. De acordo com a Get Ninjas, 88,22% dos papéis ficaram com fundos de investimentos. Os investidores estrangeiros arremataram 15,26% do total e investidores como pessoas físicas ficaram com 8,18%. Eu volto então com o Rafa. Rafa, vamos olhar mais um pouquinho, dar uma olhadinha nos papéis hoje, fazer essa análise aí que o Wesley está trazendo para a gente nessa sexta-feira. Tá certo, então eu gostaria já de chamar então de volta o Wesley aqui para a gente continuar esse bate-papo bem legal aí desse fechamento da semana, né? Esse mercado que ali fechou, ali parece que ele deu uma cestada no fim, né, da sessão, ele acabou engrenando ali uma leve alta de 0,27%. Wesley, já está me escutando aí, tudo certo? Já está aí com tudo aberto? Tudo certo, vamos lá. Perfeito. Wesley, uma ação que sempre está no holofote da galera, né, são as ações da IRB, né, IRBR3, né, que já tiveram muitas polêmicas em relação a ela. Uma vez até falaram que o Warren Buffett estaria investindo nela, depois deu para trás. Enfim, é um papel sempre com muita volatilidade e hoje caiu 1,14%. Como é que você analisa aí para a gente a variação desse papel hoje? IRB tem que fazer aquele deverzinho de casa, né? A gente teve muito tempo aí nos holofotes negativamente, então precisa entregar bons números aí para o investidor voltar a ter confiança no papel. O que eu falo muito lá para o nosso pessoal na corretora é que na medida que entre volume, tem esses movimentos mais fortes de compradores, a gente avalia o ativo para a entrada de day trade. Agora, swing trade é bem complicado da gente querer se posicionar. De qualquer forma, a IRB hoje 1,13 de baixa, volume acima de média, dentro aqui de uma região de caixote, após um movimento de queda bem acentuado macro. Não tem muito o que fazer. Tem região de suporte aqui no 6,05, perdendo esse ponto, tem espaço aí para buscar esse suporte mais importante dos 5,90. Só temos sinalização de melhora a partir da superação dos 6,35, 6,63. Tá certo. Agora também, Wesley, um papel que sempre está aí na boca da galera, né, é o da Cogna Educação, o setor de educação que esteve aí realmente em alta, né, por conta do avanço da vacinação, né, a divulgação da aceleração em 8 estados aqui no Brasil. E agora, hoje ele fechou numa leve queda, uma queda razoável de 1,93%, né, o Cogna 3. Como é que você avalia esse papel? Tivemos no início da semana, né, noticiário bem positivo em São Paulo, de antecipação da vacina. Hoje tivemos aqui no Rio, então foi o principal motivador para essa alta de 9,45% aí no início da semana. Agora um movimento mais de correção, agora o ativo começa a ficar interessante. Temos aqui topos e fundos já ascendentes. Agora a gente precisa de um pouco de cautela aqui no curto prazo nessas regiões de médias. É importante sustentar acima desses 4,42, mas mais importante ainda para manter esse movimento comprador é superar essa média de longo prazo, essa média de 200 lá na região do 4,85. Mas se formos avaliar aqui a Cogna no semanal, a gente vem de uma tendência fortíssima de baixa e vai tentando se sustentar aqui acima desse ponto de média de 21 no 4,31. Ponto importante é 5,45 para termos aqui uma retomada de movimento comprador, pelo menos para o ativo no médio e longo prazo. Tá certo. E Wesley, um papel que também a galera gosta bastante é da WEG, né, empresa que é conhecida como uma fábrica de bilionários, né, por conta da valorização máxima dela de mais de 23.000%. Só que nos últimos meses, né, nos últimos 6 meses, se a gente pegar o acumulado, ela teve ali uma queda de 2,28% e hoje fechou numa alta de 2,24%. Você acha que agora é o momento que o papel realmente está buscando uma recuperação aí?
Não vejo ainda uma recuperação tão clara. A gente ainda tem aqui um canalzinho de baixa desenhado, então é importante ter esse movimento de repique aqui no curtinho, mas principalmente essas superações de topos anteriores, para a gente ter de fato um movimento aí de alta mais claro. Se a gente for ver semanal, a tendência ainda é de baixa. A gente pode ter o que aconteceu aqui lá em meados de abril, esse teste de região de média de 21 de semanal e nova renovação de mínima, novo fundo abaixo de fundo anterior. Então ainda é cedo para a gente ver uma recuperação mais clara, precisa se sustentar acima desses 39, 35, 39, 40 para a gente avaliar. Mas é um ativo que está ficando interessante no curtinho, dá para a gente pegar algumas operações. Tá certo. E vamos dar uma olhada aqui. Ó, pessoal do chat aí que está acompanhando a gente, quem quiser que a gente faça a pergunta aqui, pode mandar à vontade. Já estamos agora chegando aqui ao fim do programa. Então, para a gente já ir finalizando, o Wesley, os papéis do Pão de Açúcar hoje caíram 1,91%, né, os papéis do supermercado, né? E, enfim, será que daria para você dar uma analisada para a gente aí? Claro, vamos lá. 1,91% de queda, movimento aqui já vem de uma queda constante, com mínimas, renovando mínimas anteriores. Então requer uma certa cautela, não é momento de entrada, mas a gente presta atenção aqui para possível repique dentro dessa região aqui de média de 21. Importante para o papel é aguardarmos um movimento de rompimento de máximas anteriores, no caso, para a próxima semana, 38,30, 39 e 26, mas a tendência ainda de curtinho é de baixa. Então, nada de pegar a faca caindo, como eu costumo falar, porque tem espaço para buscar aqui 36,22, 34 e 40. Tá certo. E, bom, vamos dar uma olhada agora nos papéis da Ambev, o Wesley. A Ambev, né, que sempre aí também há uma expectativa, né, com a retomada econômica, se ela vai conseguir, né, ter um bom desempenho, enfim. A Ambev teve um movimento de alta bem acentuado ultimamente. Eu vejo aqui mais como um movimento normal dentro da tendência de alta de curto prazo, esse movimento aí de correção. Veio buscar aqui novamente essa região de média nos 18,56. Então, nesse ponto, a gente avalia aqui para possível entrada no repique, mas é preciso esperar sinais mais claros de alta, que por enquanto não temos. Hoje, novamente, tivemos a renovação de mínimo anterior, então requer cautela. Perdendo esse ponto de média, a gente tem espaço para buscar lá o 17,90, 17,80. Então, o ideal é esperar o ativo voltar a renovar máximas anteriores, para a gente avaliar a entrada, buscar aqui 19,50, 19,86. Mas é um ativo que está bem interessante aí dentro dessa tendência de alta. Tá certo. E agora há pouco a gente falou sobre as ações das aéreas, né, da CVC, da Azul, e uma também que não se portou tão bem hoje foi as ações da Embraer, né, Embraer MBR3, que hoje teve uma queda de 1,14% e tem tido aí uma participação relevante aí no mercado, né, para os investidores, né, com uma alta de quase 25% no mês, mas com uma queda nos últimos 5 dias de 5%. Será que é uma correção normal, enfim? Embraer já vem de um movimento comprador bem forte aqui, se formos avaliar o gráfico mensal, né? Eu vejo ainda no curto prazo um movimento de correção normal, deixou alguns gaps aqui para trás, que o mercado sempre gosta de olhar, apesar de não ser uma obrigatoriedade, né, fechar os gaps. Mas tem espaço aqui para correção, pode buscar o 19,15, 18,70 antes de uma possível correção. Mas, por enquanto, segue firme dentro da tendência de alta. É normal esse movimento aí de zigue-zague, movimento de correção dentro dessa tendência. Tá certo. Agora a Hanna também tem mais perguntas. Hanna, vai daí. Certo, ó. Estava olhando aqui, né, a Edux Participações anunciou a aquisição da Q Concursos, que é uma outra escola digital, 100% digital, né, de educação,
voltada para a oferta de cursos preparatórios, provas de concursos, enfim. E o valor dessa operação, dessa negociação que ainda não foi divulgada, gira em torno de... Ainda não foi divulgado, né, o valor da aquisição, mas a marca vai somar aí mais de 1 milhão de alunos, tendo uma ampliação desse serviço aí com presença forte no ecossistema de educação digital. E eu estava dando uma olhada aqui que a Edux acabou fechando em queda, hoje uma ligeira queda de 0,49%. Vamos dar uma olhadinha aí como é que esses papéis se comportaram. No curtinho, vem de um movimento também de alta, acabou movimento de leve queda hoje, 0,49. Começa a perder força aqui desse movimento comprador, armar um movimento aqui de mais lateral. É importante para o papel voltar a superar esse ponto dos 35,35 para engatar de vez aí um novo movimento comprador. A gente passa a avaliar a correção a partir de 33,40. Mas é um ativo que, olhando aí no médio prazo, olhando nos gráficos de semanal, opera numa região de caixote bem clara, região aí de congestão, alta volatilidade no ativo, então requer uma certa cautela para operar. O ideal é que venha superar essa região dos 37,55 para dar uma guinada de vez aí no movimento comprador para médio e longo prazo. Tá certo, então, Wesley, o pessoal gostou bastante, né, da nossa análise de hoje. Eu queria começar, então, despedindo de você, agradecendo, né, a sua participação aqui no BMC Now. Espero que você volte mais vezes aqui, não só para o BMC Now, mas também para toda a grade de programação aqui do BMC News. Claro, sem dúvida. Muito obrigado aí pelo convite novamente. Sempre que precisarem, estou à disposição. Tá certo, obrigada. Então vamos lá, já começo então me despedindo, né? Finalizando esse BMC Now, já começo me despedindo da minha dupla, né? O Rafael Lara, que me acompanha aí a semana inteira, né? A gente vem aqui fazendo um giro de tudo que acontece no mercado. A gente se vê então na próxima semana, Rafa? Exatamente, a gente se vê na próxima semana, né, Hanna? Lembrando ao espectador que o programa acabou, mas a programação da BMC News continua em todos os lugares, né? No nosso site, nossas redes sociais, então siga a gente lá, @bmc.news, também no nosso site www.bmcnews.com.br. E agora a gente vai sextar, né, Hanna? Na semana que vem a gente se vê, né? É isso aí, sextou agora, finalzinho de semana, e o BMC Now fica por aqui. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. A gente se encontra novamente na segunda-feira. Tchau, tchau.